e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da compreensão, do entendimento, da ciência, para entender o que Deus está pedindo hoje para cada um de nós. E uma vez compreendida essa palavra, vamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? Amém. Na semana passada, preste muita atenção, na semana passada, nós ouvimos o relato da criação. Estão lembrados? Cada dia, houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia, houve uma tarde, Deus fazia uma coisa, e no final, viu Deus que tudo era muito bom. E para coroar a criação que Ele fez, Ele colocou o ser humano como o Senhor da criação. Primeiro construiu tudo, e por último fez o ser humano, homem e mulher, e disse, agora é de vocês. Cresçam, multipliquem, frutifiquem, tomem conta, deem nome a tudo isso, é de vocês. Isso semana passada. Olha o que começou a acontecer. O ser humano, pecado, a árvore da vida, o bem e o mal, enfim. Aí veio o pecado de Adão e Eva. Logo em seguida, a gente viu o pecado de Caim, que matou o seu irmão Abel. E diz o relato bíblico que o pecado alastrou a humanidade inteira. O pecado se alastrou. E aí veio a grande sentença. Meu Deus do céu, que palavra forte que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Diz o texto que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Olha só, gente. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e veio a sentença. Eu vou destruir o ser humano, eu vou acabar com tudo isso. Deus se arrependeu. Meu Deus do céu. Deus que fez o homem, a sua imagem e semelhança, com amor, com carinho, de repente vem a sentença por causa do pecado que se alastrou. Deus se arrependeu. Mas nem tudo está perdido, graças a Deus. Deus viu num homem, Noé, a esperança, a chance de recomeçar, de reconstruir. E aí, claro, para recomeçar, para reconstruir, tem que destruir, não adianta. Para quando tem que reconstruir, tem que deixar de lado algumas coisas. E aí veio toda aquela cena que a gente conhece, a arca, a família, a seleção dos animais, enfim. Veio o dilúvio como uma proposta de reconstruir uma nova humanidade. O dilúvio, como a água do batismo, Noé, o novo Jesus, a arca, a igreja, enfim, de reconstruir uma nova humanidade, né? E aí Deus viu que, puxa, tem esperança. Eu fiquei pensando, me preparando para essa missa, rezando, enfim. Aí eu disse, meu Deus do céu, e se fosse a sentença de Deus para hoje, para cada um de nós, né, para essa humanidade, e Deus pudesse olhar hoje a nossa humanidade e dizer assim, puxa vida, olha só, olha como é que eles vivem, eles não se amam, não se respeitam, é uma cultura de morte, é violência, é tudo de ruim está se alastrando, e Deus de repente vai dizer essa nova sentença, eu estou desistindo de ser humano. Mas de repente assim eu fiquei pensando, Ele viu em Noé a esperança de uma reconstrução. Será que Ele poderia ver em mim essa esperança? Será que Ele poderia ver em você essa esperança? E se Deus olhasse para cada um de nós, será que nós não poderíamos ser essa esperança de uma nova humanidade, de reconstruir? Será que ele poderia ver também em cada um de nós essa mesma atitude de Noé, que Ele viu em Noé, um homem bom, um homem justo, uma mulher boa, uma mulher justa, enfim? Será que nós, nos tempos de hoje, será que Deus poderia olhar para cada um de nós e ver, não, por ele vale a pena? Pelo Pedro, pelo Paulo, pela Maria, pela Joana, pela Teresa, enfim, vale a pena por cada um de nós. Mas para isso acontecer, a gente pede ajuda agora para o Evangelho. Os discípulos estavam reclamando sempre, como todas as cenas que eles têm com Jesus, reclamando, está faltando pão, e discutindo pelo caminho, está faltando pão, enfim, como é que a gente vai se alimentar? Coisinhas do mundo, né? Coisinhas pequenas. Vocês já perceberam
Já percebeu que as grandes coisas unem, as grandes causas, os grandes ideais unem as pessoas? Quando, puxa, vamos fazer uma ação solidária, vamos ajudar, tem uma calamidade, tem uma catástrofe, vamos ajudar, vamos fazer um mutirão, seja da saúde, seja o social, isso une as grandes causas, os grandes ideais. Mas já percebeu também que as pequenas coisinhas dividem? As picuinhas, as fofoquinhas, as intriguinhas dividem. O egoísmo divide, as picuinhas da vida dividem. A gente às vezes se pega em coisinhas pequenas e potencializa aquilo. Quando Jesus pede para, olhe para as coisas do alto, busquem as coisas de valor, as coisas que transcendem, as coisas que têm realmente um significado. Não fiquem presos nas pequenas coisas. E aí Jesus vem com a grande sentença: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Toda mulher, todo padeiro, toda pessoa que trabalha na alimentação, sabe que para colocar um fermento, basta uma pitadinha. É um pouquinho só. Um pouquinho de fermento na massa, a massa cresce. Um pouquinho desse fermento na massa, a massa cresce. Agora, se a gente coloca um pouquinho de fermento bom, outra pitadinha aqui, outra pitadinha ali, vai crescendo. O bem vai ganhando, mas não é isso que a gente faz. Olha a primeira leitura. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Por quê? Cuidado com o fermento. Qual é o fermento que a gente está colocando no nosso dia a dia? Uma pitada de fermento faz a massa crescer. Se o meu fermento, preste atenção para mim e para você, se o meu fermento é de fofoca, de intriga, de maledicência, só pensar coisa errada, falar coisa errada, aí aquele velho ditado, aquela velha situação que Jesus sempre está combatendo em cada um de nós, assim, é do coração do ser humano que saem as piores coisas, não é o que entra, é o que sai, que mancha, que prejudica. Qual o fermento que eu estou colocando na massa? O que eu estou falando, o que eu estou dizendo, qual é o meu comportamento? Quando eu me encontro com as pessoas, qual é o tema principal? Geralmente por causa do pecado em nós, falar mal de um outro. Não é. A gente se encontra para falar mal de alguém. E vai falando, e vai falando, e vai falando, achando que nós somos os certinhos. Nós não temos defeito, não temos pecado. Cuidado com o fermento da fofoca. A língua foi feita para deixar dentro da boca. A língua foi feita para deixar dentro da boca. Né? E se preciso for, costura, né? Cuidado com o pensamento, com a língua, com a fofoca, é o fermento do comportamento. O nosso comportamento é um comportamento digno de sermos cristãos? Ou Deus olha para a nossa vida, ai meu Deus do céu, me arrependi. Que Deus não diga isso de cada um de nós. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer. E agradecer por essas leituras. Hoje ouvimos uma sentença muito forte na primeira leitura, que por causa do pecado que se alastrou, que se difundiu, Deus veio com esse pensamento de arrependimento da humanidade. O arrependimento não tem que ser de Deus, não. O arrependimento tem que ser nosso. Nós que devemos nos arrepender do pecado, das nossas escolhas equivocadas, que nos levam ao pecado e à morte. Senhor, que o Senhor possa encontrar em cada um de nós aqui presente, quem nos acompanha, a figura de um Noé, que o Senhor possa olhar para a nossa vida, Senhor, para o nosso íntimo, para o nosso coração e dizer assim, vale a pena por causa dele, por causa dela, por causa de cada um de nós. Aprendemos, Senhor, no Evangelho, a questão do fermento, como o fermento da discórdia, da fofoca, da intriga, da maledicência, da discórdia, como isso dissemina e destrói. E Jesus nos alerta, cuidado com esse fermento, cuidado com esse fermento. Senhor, dê-nos a graça no dia de hoje, de a gente perceber isso. Quando eu me encontrar com alguém, eu vou falar do quê? Eu vou evangelizar?
Vou aproveitar para anunciar a boa nova, falar as coisas bonitas da vida, os grandes ideais, as grandes causas. Eu vou perder meu tempo de novo para falar mal de alguém, para fazer intriga, fofoca. Dê-nos a graça, Senhor, hoje, de lançarmos sobre a terra o bom fermento do amor, da paz. E perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, porque estamos gastando o nosso tempo, muitas vezes, com o fermento que não presta. Obrigado por nos fazer entender e perdoe os nossos pecados, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre.